Fala galera, beleza? Bom, nessa segunda aula a gente vai trabalhar apenas com exemplos de aplicação de combinatória, ok? Nesse primeiro exemplo que eu estou colocando aqui, a gente vai ver o seguinte. Bianca tem em sua estante alguns DVDs, sendo eles 10 de terror, 5 de comédia e 8 de romance. De quantas maneiras diferentes ela pode escolher um filme para assistir? Bom, fica claro então que ela tem lá que escolher apenas um filme dentre os 10 de terror, comédia e romance. Bom, que escolhas essa garota vai fazer? Bom, a gente vai perceber o seguinte: ela pode escolher um filme de terror ou um filme de comédia ou um filme de romance. Percebe que aparece naturalmente esse ou, porque ela pode optar entre um e outro? Então a gente vai completar isso aqui usando aquele método que a gente viu na primeira aula. Bom, de terror, quantas maneiras diferentes ela tem? Não, de terror, ela tem 10 possibilidades. De comédia, eu estou vendo aqui, ó, comédia são 5 possibilidades. E de romance, eu estou vendo claramente, eu tenho 8 possibilidades diferentes. Como eu estou falando ou, eu vou somar essas possibilidades. Então, 10 com 5, 15, com 8, 23 modos diferentes. Então quer dizer que Bianca vai poder escolher de 23 maneiras os filmes para ela poder assistir. Bom, dá uma olhada agora nesse segundo exemplo. Manuel tem à sua disponibilidade vários DVDs, incluindo 10 de terror, 8 de romance e 5 de comédia. Ó, tá percebendo? Acho que o Manuel roubou a Bianca, hein? Bom, mas continuando aqui. Hoje ele quer ver um filme de cada, sendo comédia, terror e depois romance. Percebe então que ele montou um modo de ele assistir os filmes? Ele quer assistir primeiro comédia, depois ele quer ver terror e depois ele vai ver um romance só para dormir tranquilo. De quantas maneiras diferentes ele pode montar sua agenda de filmes? Bom, a gente vai ver o seguinte, ele tem que assistir então comédia, depois ele vai ver terror e por fim ele vai ver romance. Então a gente vai ver o seguinte, eu vou começar aqui, ele vai assistir comédia e depois ele vai assistir um terror e depois ele vai assistir um romance. Professor, por que eu estou usando o e não o ou? Porque aqui ele estabeleceu uma ordem para ver esses filmes. Ele está querendo assistir uma comédia, depois um terror e depois o romance. Ele está colocando coisas sequenciais. E toda vez que você vê alguma coisa em sequência, fica meio que subentendido que é a regrinha do e. Você vai ter que tomar atitudes seguidas. Bom, para você assistir um filme de comédia, fica claro que eu tenho aqui, ó, 5 possibilidades. Então, comédia, 5 possibilidades. Terror, vou lá, terror, 10 possibilidades. E para assistir um romance, eu tenho quantas possibilidades? Isso, 8 possibilidades. Então, como eu estou trabalhando com o e, eu vou multiplicar esses valores. 5 vezes 10, 50, vezes 8, 400 maneiras. Então, vou colocar aqui, ó, 400 modos diferentes. Então, 400 modos diferentes dele escolher esse filme. Professor, então quer dizer que ele vai assistir 400 filmes? Não. Quer dizer que ele tem 400 maneiras diferentes de assistir um filme de comédia, terror e depois um romance. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um exemplo que é muito clássico de análise combinatória, que é formação de números, que é aquilo que a gente viu na introdução, né, quando a gente fala de senhas, possibilidades. Bom, dá uma olhada aqui nesse enunciado. Com os algarismos 2, 3, 5 e 8, quantos números de 2 algarismos posso formar sendo que pode haver repetição? Vamos fazer no braço isso aqui primeiro? Vamos montar todos os números de 2 algarismos? Começando com 2, ele falou que pode ter repetição, né? Então eu posso ter que números? Eu posso ter o número 22, eu posso ter o número 23, número 25 e o número 28. Ou, começando com o 3, eu posso ter o 32, o 33, o 35 ou o 38. Começando por 5. Começando por 5, eu posso ter o 52, 53, 55 e o 58. E começando por 8, 82, 83, 85 e o 88. Fica claro para você que eu tenho aqui um total de... Quantas possibilidades? Desculpa. Possibilidades totais são
16? Agora a gente vai tentar fazer isso com contagem, usando os métodos que a gente viu. Como é que é a cara de um número que tem 2 algarismos? Obrigatoriamente ele vai ter lá uma dezena e ele vai ter uma unidade. Para o algarismo das dezenas, quantas escolhas diferentes eu posso fazer? Eu posso escolher o 2, ou o 3, ou o 5, ou o 8. Então eu tenho 4 possibilidades diferentes. Para escolher um algarismo para as unidades, como ele fala que pode haver uma repetição, se pode haver repetição, eu continuo podendo usar qualquer um daqueles 4 que estão lá em cima. Então eu tenho 4 possibilidades. Como eu tenho que ter um algarismo para as dezenas e para as unidades, e multiplica. 4 vezes 4, 16. Então eu vou ter lá 16 números diferentes. Essa é a maneira direta em que eu encontro quais são, e aqui é a maneira indireta, que eu encontro somente quantos são. Muito mais fácil, né? Você não ter que dizer quais são exatamente. E agora esse B, ele fala que eu quero todos os algarismos diferentes. Mais uma vez, eu preciso ter um algarismo para as dezenas e um algarismo para unidade. Bom, para as dezenas, eu tenho novamente 4 possibilidades. Só que a partir do momento que eu escolhi um número para as dezenas, independente se foi 2, 3, 5 ou 8, sobraram quantos para as unidades? Exatamente, sobraram 3. Como eu preciso de um e do outro, eu multiplico. 4 vezes 3, 12. Eu vou ter 12 números. Por quê? Porque, por exemplo, 22 não faz parte, 33, 55 e 88 não pode, porque eles têm algarismos repetidos. Espero que você tenha compreendido, então, essas ideias. Então, até o próximo vídeo, pessoal.